pessoal, a gente quer apresentar hoje para vocês um caso de um paciente que no começo foi super bem e depois deu uma piorada. Muita gente já teria desistido aí, né? Só de voltar e ver esses resultados. Exato, por isso que o importante é a gente sempre voltar e recalcular a rota. Porque quando uma coisa não tá errada, é aí mesmo que a gente tem que voltar. Ah, desisti, depois eu volto. Claro que não. Aí você vai voltar a ver os pequenos ajustes que podem fazer totalmente a diferença. Muitas vezes o que a gente vai falar é justamente isso. Pequenas mudanças fazem muita diferença. Então, mostrando aqui essas 3 avaliações, o que a gente tem? Bom, esse paciente aqui, ele chegou, né, era um paciente super focado, super empolgado, estava acostumado a pesar os alimentos, a colocar no aplicativo, né, ele gostava de acompanhar isso. Legal, já estava num nível mais mais avançado, ele já Sim. tinha um pouquinho mais de conhecimento, Sim, né? de noção. No primeiro mês dele, ele voltou, conseguiu perder peso, ganhou massa muscular, perdeu gordura, tava tudo fluindo muito legal. E ele se empolgando lá no aplicativo, colocando tudo. Mudamos, né, ajustamos o plano dele. Só que nessa segunda vez, ele queria ganhar massa muscular, ganhar volume. Mas ele ainda tinha um pouco de gordura para perder. Então o que eu fiz? Eu coloquei mais calorias, né, para ele poder ganhar volume, mas com um certo limite aí, porque senão ele também ia ganhar gordura. É importante a gente tomar bastante cuidado, né, especialmente com os pacientes que querem ganhar massa muscular, porque não necessariamente a gente vai sair comendo um monte de caloria e isso vai se transformar em músculo, né? Então não é só comer mais não, a divisão importa muito, entendeu? Então o que aconteceu? Eu coloquei pra ele, né, passei pra ele as calorias que tinha no plano dele, ele começou a colocar no aplicativo e aumentar por conta própria. O que aconteceu quando ele voltou? Ele ganhou peso, mas ele não ganhou volume de massa muscular, ele ganhou gordura e perdeu massa muscular. Olha aí como a distribuição faz diferença, então. Não são só calorias, né? São os nutrientes, a qualidade dos nutrientes, a divisão dos nutrientes, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Não só a distribuição dos macros na dieta, mas também a distribuição dos alimentos ao longo do dia, né? Então é claro, a gente tem um aporte de 24 horas, né? Na verdade a gente tem uma janela de 24 horas para ter o aporte de nutrientes, mas a gente sabe que se a gente colocar algumas coisinhas ali próximo do horário de treino, tanto proteína quanto carboidrato, vai favorecer o ganho de massa muscular, né? Tá, ele conta um pouquinho então pra gente qual que foi a estratégia que a gente usou aqui quando ele voltou. Isso, então, como a Carol falou, quando ele voltou e seguiu as coisas meio por conta própria, aumentou muitas calorias e ganhou gordura durante esse processo de ganho de massa muscular, o que a gente conversou e qual foi a ideia? Mas calma, isso não é porque a gente não quer que ele ganhe liberdade, né? O que a gente mais quer é que vocês ganhem liberdade. Mas é importante sempre perguntar e não fazer mudanças por conta própria, porque às vezes essas pequenas mudanças fazem a diferença. Exato. E aí, o que a gente fez então para promover essa recomposição corporal? Fazer com que ele ganhe massa muscular ao mesmo tempo que ele perde gordura. A gente reduziu, né, voltou para a quantidade de calorias que seria o ideal para ele. A gente manteve ele num certo superávit calórico, mas não tanto quanto ele havia colocado por conta própria na dieta. Ajustamos a quantidade de proteína, né, então a gente usou por volta de 2,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Porque tem mais uma coisa também, o pessoal acha que é só, eu quero ganhar massa. Tem que aumentar a proteína do máximo possível. A proteína em excesso também ganha gordura, né? Também ganha gordura, exato. Muitas vezes a gente nem absorve essa quantidade de proteína sendo consumida ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente gasta dinheiro à toa, consome proteína à toa e a gente não otimiza o uso dessa proteína. E uma coisa que a gente fez bem legal também foi ajustar a quantidade de gordura na dieta, né? Então a gente usou por volta de 0,3 gramas por libra de peso corporal para ajudar nessa recomposição corporal. Essa alteração que a gente fez foi muito bacana, porque apesar dele estar comendo antes mais calorias, ele aumentou por conta própria, ele estava comendo mais gordura. Em 1 grama de gordura a gente tem 9 calorias, em 1 grama de carboidrato a gente tem 4 calorias. O que a gente fez
ao diminuir a quantidade de calorias da dieta dele. Como ele não precisava daquele tanto de gordura que tava, a gente reduziu a gordura até para ele perder gordura. A gente aumentou a quantidade de carboidrato, porque a proteína a gente deixou a quantidade adequada. Ou seja, ele tá comendo até mais, né? Exatamente, então ele aumentou o volume de alimentos dentro da dieta dele, ele não está passando fome, tá tendo saciedade, tá promovendo recuperação muscular. Comendo mais, com menos calorias. Exato, e agora, consequentemente, a gente conseguiu promover essa recomposição corporal e ele conseguiu aumentar a quantidade de massa muscular e manter gordura, porque ele não queria perder gordura, ele só queria ganhar músculo. E ele tá ganhando massa muscular, mas assim, também não dá pra ter pressa, né? Ele tá ganhando, ele tá crescendo, ganhando o volume que ele quer e sem ganhar gordura. E qual que é a grande conclusão aqui, pessoal? Muitas vezes a gente... É estranho falar isso, mas às vezes a gente acha que sabe manipular os macronutrientes ou manipular as quantidades de calorias necessárias, mas para algumas estratégias é importante você consultar um profissional, porque não é só sobre calorias e macronutrientes, né? Durante a nossa consulta a gente vê diversos fatores, então funcionamento de intestino, disposição, exames de sangue, sono, reposição de vitaminas, minerais. Então assim, realmente é conjunto, porque nosso corpo é isso, nunca vai ser uma coisa só isolada, então a gente precisa realmente analisar o conjunto e entender que é um processo que a gente quer que vocês sejam independentes e aprendam cada vez mais. Às vezes também a gente tá fazendo tudo certinho e a gente não entende por que não tá dando certo. Então pode ter alguma alteração nos exames, no intestino, como você disse. Exatamente. E aí é importante a nossa ajuda para poder ajustar isso e ela começar a ver os resultados. Aí que entra muitas vezes a suplementação, né? Porque muitas vezes com o exame ali alterado, a gente tá fazendo o plano todo certinho, até o plano da Nutri mesmo. Né, mas sem ver os exames, o negócio não vai, parece que tá demorando mais. E quando resolveu. E cada paciente é único, então não adianta a gente pegar o plano alimentar do amiguinho, a gente tem que tratar cada pessoa como única. Exatamente. Então é isso, pessoal. Sempre durante as consultas, a nossa ideia e nossa missão é fazer com que vocês saibam tanto quanto a gente. Só que isso leva tempo, né? Não é à toa que a gente levou vários anos para conseguir entender sobre todos os mecanismos, a parte fisiológica, como tudo funciona. Então, contem com a gente está aqui para realmente ensinar e fazer com que vocês sejam cada vez mais independentes. Acreditem no processo e vem com a gente!